A gente vai voltar a olhar para o Brasil sobre a questão dos alimentos e é hora de entrevista aqui no Bastidores CNN. A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, defendeu nesta semana a alteração da validade de alimentos como medida para baratear preços dos produtos. A proposta, segundo a entidade, foi encaminhada ao governo federal em 2024, junto a uma lista de medidas que poderiam reduzir os valores nas prateleiras. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o João Galassi, presidente da Abras. Seja bem-vindo, João, aqui ao Bastidores CNN. Gostaria de perguntar inicialmente dessa proposta em relação ao prazo de validade. Não há um risco das pessoas consumirem produtos estragados? O que pode ser feito para que não haja esse risco? Bom, boa tarde, Tainá, Uribe, Pedro, Juliana. É um prazer falar com vocês. Bom, primeiro, quando nós fomos convocados pelo presidente Lula no final do ano passado, nós levamos nós não fomos com um monotema, nós levamos vários temas para tratar de vários assuntos, entre eles a questão dos preços, a questão da empregabilidade no país, a questão do desperdício de alimentos. O tema específico que você comenta, ele não está ligado a uma redução de preços em si, mas está ligado a um ponto principal que atinge todos os países do mundo, que é o desperdício de alimentos. Nos países onde nós temos, basicamente em todos os países desenvolvidos, basicamente não, todos os países desenvolvidos, eles adotam o sistema Best Before. Na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, na África, isso é uma atividade muito comum no varejo alimentar no mundo. E aqui no Brasil, ele já entrou em debate em tempos atrás, do governo Bolsonaro. Infelizmente, tivemos ali uma comunicação, talvez não tão assertiva, do ministro Paulo Guedes na época, e acabou virando aí uma arma de discussão, um grande debate por parte da esquerda. Agora, novamente, nós temos, ao contrário, o governo comentando sobre a nossa proposta, e temos agora, do outro lado, esse debate ideológico também por parte da direita. Agora que todos os lados já puderam, de alguma forma, se expressar, agora nós talvez tenhamos aí uma chance, de fato, de discutirmos esse problema com seriedade. O primeiro ponto é que você não altera a data de validade dos produtos. Você acrescenta mais uma informação ao consumidor, porque nem todos os produtos vencem por uma questão de segurança alimentar. A grande maioria dos produtos, eles atingem ali o seu prazo expira a data de validade com base em outras questões que a própria indústria, por isso que a própria indústria coloca essa data, que estão relacionados à qualidade. Então, por exemplo, o aroma, a crocância, o sabor, e não em relação à segurança alimentar. Quando nós tratamos, por exemplo, então, aí o que acaba acontecendo nos países que adotam esse sistema? Ele acrescenta uma informação a mais para esse consumidor, para que ele possa definir o seguinte: quando meia-noite o produto venceu, meia-noite 1, esse produto está ainda bom para consumo ou não? Nos países que adotam o Best Before, ou melhor consumir antes, ele está dizendo o seguinte: esse produto é melhor consumir antes. Não necessariamente você terá qualquer tipo de problema após essa data, mas ele pode perder a crocância, o sabor, a qualidade em si, mas não trará nenhum risco à saúde. Por outro lado, você tem grupos de produtos, principalmente os perecíveis, e esses não podem adotar o Best Before. Esses adotam uma outra prática, que é a prática que nós adotamos aqui, que é o término da data de validade naquele exato momento que foi definido na própria embalagem. Então, esses produtos geralmente são carnes, todos os iogurtes, todos os tipos de perecíveis. Esses você não pode adotar esse sistema Best Before. Mas eu vou deixar agora ampliar aqui as perguntas, e aí eu vou explicando melhor, porque é um tema longo, eu não Sim. quero aqui
todo Presidente, o tempo da e entrevista. a gente tem bastante gente querendo perguntar. Até para Perfeito, entender, porque o senhor falou, olha, um lado já falou, o outro também, teve essa repercussão que a gente viu, sobretudo, mais uma vez, né, um debate que vai às redes sociais e contrapõe direita e esquerda. Mas é importante a gente esclarecer os fatos. O ministro Rui Costa ali claramente cometeu um erro. Ele se adiantou sobre uma negociação em curso também com vocês, a partir dessas medidas apresentadas no fim do ano passado ao presidente da República. Recuou no discurso. Mas o importante aqui, presidente, é a gente esclarecer para a nossa audiência, também para os consumidores, portanto, o que é que foi apresentado e como que a associação pode ajudar o governo a pensar essas medidas que vão chegar a esse intuito final do próprio presidente Lula de baratear o preço do alimento, né? O que está na matriz dessas ideias apresentadas ao governo no ano passado? Bom, primeiro, como eu comentei, ou seja, não foi um monotema que nós levamos, né? Ou seja, nós discutimos projetos que estão relacionados ao impacto nos preços, nós discutimos projetos de empregabilidade e projetos relacionados a desperdício de alimentos, que é o caso do Best Before. Com relação ao impacto nos preços, nós temos aí, porque o que nós colocamos para o presidente Lula? Olha, presidente, nós não temos nem a capacidade, nem o poder de discutir a produção, a safra, o dólar, o câmbio, os preços na Bolsa de Chicago, mas nós temos condição de discutir os custos, a microeconomia que atinge o setor e que nós podemos juntos construir uma série de atividades que podem contribuir com a redução dos custos do setor e automaticamente reduzindo os custos, isso chegará à ponta para o consumidor final. Por que chegará? Antes de entrar exatamente nas propostas. Porque nós temos hoje um setor altamente desconcentrado. Praticamente, eu acho que hoje nós somos a maior joia rara do mundo. Ou seja, para nós atingirmos 60% do faturamento do nosso 1 trilhão, são necessárias 1.250 empresas. Nos outros países, basicamente, 3 empresas já atingem 60% do faturamento. Nós precisamos de 1.250 empresas. Nós temos, dentro desse 1 trilhão de faturamento ao ano, nós temos 250 bilhões, 25% de faturamento, que está dentro das empresas do Simples. São mais de 300 mil empresas. Ao todo, nós temos um setor com 414 mil lojas no país. Então, isso garante uma alta competitividade e garante que o repasse de todas as reduções de custos cheguem à ponta diretamente ao consumidor. Esse é o grande benefício desse setor hoje perante os nossos consumidores. Então, diante disso, qualquer redução de custo que houver nas linhas de custos do setor ou qualquer oportunidade de aumento de faturamento de determinadas linhas de produtos, nós podemos repassar esses benefícios aos consumidores. Então, pegamos, por exemplo, as taxas do cartão voucher alimentação e refeição. Ou seja, hoje, para nós aceitarmos o cartão Vale Alimentação, Refeição, ou seja, voucher alimentação, voucher refeição, nós temos uma taxa que é extremamente alta, completamente fora de propósito, sem qualquer sentido. São inúmeras taxas para podermos receber um produto que, na verdade, é um programa social, PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, para que as empresas possam distribuir esse programa para os seus trabalhadores, elas recebem benefício fiscal. E, basicamente, temos 200 bilhões no mercado sem qualquer controle financeiro, sendo de alguma forma, sendo claro a exploração desse setor através de taxas abusivas. Hoje, basicamente, 10 bilhões, fora antecipação dos recebíveis que eles cobram, porque o nosso prazo é muito longo de recebimento, 10 bilhões ficam na mão de 4 empresas. 4 empresas que você... E aí o que acontece? Como nós temos que pagar esses 10 bilhões para essas 4 empresas, nós temos que repassar os preços. Nem todas as empresas conseguem receber o voucher de alimentação e refeição, porque ele acaba dando até prejuízo para as empresas. Então, isso foi um ponto sensível que o governo entendeu claramente. Inclusive, aqui faço um elogio aqui
ministro Haddad, que quando eu conversei com ele pela primeira vez, bastou 2 minutos para explicar essa situação, ele já entendeu na hora. Como filho de comerciante, ele entende facilmente os temas que nós estamos tratando. Então, isso realmente trouxe aí vai trazer um grande benefício assim que o governo tomar as medidas necessárias. Nós trouxemos 2 propostas para atuar nesse modelo. Primeiro, uma série de regulamentações e, segundo, um modelo onde a Caixa entra como competidora através de um programa que nós chamamos de pátria social, e aí com a Caixa entrando para competir nesse mercado, nós vamos reduzir as taxas, e essas taxas, esse ganho de redução das taxas serão repassados aos consumidores. Outra frente, e aí não sei, Tânia, continua ou não, ou espera uma próxima pergunta? Vamos colocar os analistas. A Juliana Lopes para fazer uma pergunta e agradecer a Juliana Lopes por ter marcado essa entrevista. Presidente, muito obrigada pela Juliana. participação do senhor. Queria entender, puxando inclusive o gancho da entrevista que a gente acabou de exibir, do ministro Rui Costa, falando que tem o interesse de conversar novamente com vocês, né, com o setor do supermercado. Diante dessa questão que o senhor coloca, das propostas serem interditadas pela política, pela disseminação de notícias falsas, no que dá para avançar daqui para frente em relação a tentar baixar o preço dos alimentos? Não, todas as nossas propostas são viáveis e são de fácil implementação. Independente do debate que nós estamos enfrentando para uma questão específica do Best Before, mas é uma questão só de aculturamento, entendimento da população brasileira, que eu tenho certeza que isso não terá nenhuma dificuldade com o tempo. Principalmente porque esse programa nós precisaríamos até passar pelo Congresso e isso seria um debate um pouco mais amplo e com certeza avançaríamos nisso. Agora, com relação, por exemplo, outra ação que nós estamos propondo ao governo é exatamente a volta da possibilidade do setor vender remédios sem receita. Quando nós tivemos essa oportunidade, nos anos 90, nós conseguimos uma redução de 35%, segundo a Folha de São Paulo, com dados da Nielsen. E esse número é expressivo e, de fato, nós podemos ir além, porque nós estamos propondo, mesmo para a venda de medicamentos sem receita, nós estamos propondo a contratação de farmacêuticos para atuarem dentro do setor como um responsável técnico. No mesmo formato, por exemplo, que uma farmácia o faz quando vende seus produtos pela internet e com entrega a domicílio. Então, ou seja, nós avançaríamos também com outra frente que reduziria um outro produto extremamente importante dentro da cadeia de abastecimento da população brasileira. Pedro, é contigo agora. Presidente, eu queria que o senhor fizesse aqui com a gente uma reflexão sobre até onde o governo pode efetivamente atuar para conseguir reduzir o preço dos alimentos. Porque o ministro primeiro usou a palavra intervenção, depois veio falar em medidas, citou o fiscal do Sarney, rede estatal, disse que não vai ter congelamento, desmentiu uma série de fake news que circularam, mas me parece que a ação, segundo os especialistas, a ação do governo ela é meio limitada nesse campo, não? Olha, como eu comentei, você tem a agenda macro, que o ministro Haddad vem trabalhando, e você tem a agenda micro da economia, que juntas elas terão um efeito permanente, porque nós estamos falando de uma produtividade, um aumento de produtividade dentro do setor. E quando você aumenta a produtividade, esse ganho real permanece de forma plena, não em função de um aumento do dólar ou uma queda do dólar, ou seja, ele tem um efeito junto à população muito efetivo. Agora, nós não apresentamos somente essas propostas, nós apresentamos também propostas como, por exemplo, a flexibilização da mão de obra para as pessoas acima de 60 anos, porque nós entendemos que muitas dessas pessoas gostariam, tanto para as pessoas acima de 60 anos, como para o jovem estudante. Muitas dessas pessoas gostariam de ter um modelo de trabalho horista e não mensalista. E isso facilitaria para aquelas pessoas que têm o desejo, por exemplo, de trabalhar, por exemplo, somente aos domingos ou um determinado dia da semana, ele possa ter essa possibilidade. Outra agenda que nós apresentamos, hoje nós sabemos que o deficiente, quando ele não está trabalhando, ele recebe um salário. Quando ele
está empregado, quando ele passa a ter um emprego de carteira registrada, ainda foi no governo Bolsonaro isso, ele passa a ganhar meio salário. Mas se ele, porventura, desiste do emprego, ele tem toda uma dificuldade novamente para voltar a ganhar esse um salário. Isso dificulta as mães no processo de decisão se deve ou não deixar os seus filhos irem ao trabalho, né? Então, o que nós estamos propondo? Que se mantenha esse salário do deficiente, independente dele estar empregado ou não. Porque se ele estiver empregado, nós também temos o fato do imposto com relação à carteira assinada que você amplia para o próprio governo. Então, ou seja, todas as nossas propostas, ela tem um cunho social, ela tem um viés que vai de encontro com a sociedade brasileira. Todas elas, de alguma forma, vão trazer algum benefício para a sociedade brasileira, seja na redução do desperdício, seja no aumento dos empregos, seja na redução dos preços. Nós conversamos com o João Então, Galassi. eu não vejo por que nós não implementarmos, entendeu? Eu acho que o governo terá uma boa vontade nesse sentido. E já tem demonstrado isso. Compreendido. Nós conversamos com o João Galassi, presidente da Abras. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto. Mas já acabou? Já acabou, a gente não... Mas a gente volta a conversar, porque tem aí, né, novos debates junto ao governo, então espaço aberto. Obrigada, presidente. Até uma próxima. Será um prazer. Obrigado a vocês. Até mais. Fiquem com Deus.